Oi galera, tudo bem? Bem-vindos à nossa aulinha de literatura. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Luís Vaz de Camões, né? Um dos escritores portugueses mais importantes da história, né? Então, falando um pouquinho, bem rapidinho sobre a história de Camões, né? Ele nasceu mais ou menos entre 1524 e 1525, ninguém tem tanta certeza, né? E ele faleceu em 1580, né? Ele foi um dos autores mais importantes da história da literatura portuguesa, porque ele escreveu a poesia épica e a poesia lírica. E a obra mais famosa dele são os Lusíadas, né? A gente já vai chegar lá bonitinho. Ele teve uma história bem difícil, né? Mas todas as experiências dele acabaram sendo influenciadas nas obras. Então vamos falar um pouquinho sobre as características dos Lusíadas, né? Um resumão aqui do que você precisa saber sobre os Lusíadas, né? Então, é uma epopeia, né? Então, é um poema épico, né, extenso, que predomina a figura de um herói e tem um estilo grandiloquente exagerado. Então, o poema épico, ele sempre vai estar falando as ações heróicas, né, do personagem principal. E essa epopeia, né, os Lusíadas, é um poema extremamente extenso, né, e aí sempre vai ter muitos exageros para mostrar quão grande, quão bom esse herói era. Então, o enredo da história qual é, né? Basicamente, os Lusíadas conta sobre a história da viagem de Vasco da Gama, né? Que é o herói que vai representar, né, os portugueses até as Índias, né? Então eles passaram por muitas aventuras e tal, né? Vai desde a saída de Portugal até a volta, né? Então, o Vasco da Gama é importante saber que, assim, o Camões, ele, na verdade, colocou o Vasco da Gama para representar todo o coletivo, todos os portugueses que estiveram ali na viagem. Mas a epopeia pede só um herói, então é o Vasco da Gama que acabou representando todos eles, né? E aí ele segue uma estrutura, né? Então é dividido em 10 cantos, tem 8.816 versos. Cada estrofe tem 8 versos, então acaba tendo 1.102 estrofes e segue o decassílabo heróico. Então, fazendo um parênteses sobre as estrofes, segue a estrutura da oitava rima. Então, segue mais ou menos essa estrutura aí que apareceu, então, né? Vai rimando A, B, A, B, A, B, C, C. Então, é mais ou menos assim que funciona as rimas, né? E o decassílabo heróico seria que todo poema de Camões sempre tinha 10 sílabas líricas. Se você fizer a escansão de todos os versos, você vai ver que todos têm 10 sílabas. E aí, qual é a divisão dos cantos, né? Das partes da história, né? Então, a história começa com a introdução, né? Que é o primeiro canto, que faz uma proposição, ou seja, uma apresentação do tema, né? Então Camões apresenta o tema, toda a história dos Lusíadas. Tem a invocação, então ele pede engenho e arte às deusas, ou seja, ele tá pedindo habilidade, né, inspiração para as deusas para poder escrever a história, e ele dedica ela ao rei de Portugal, né? E aí depois ele vai direto para a narração, que vai dos cantos 1 ao 10, que narram todos os episódios, né? E depois no canto 10 temos o epílogo, que é o final da história. Então, nesse final, o poeta termina desencantado com Portugal e acaba prevendo, né, antevê a decadência da pátria. Então é basicamente isso, gente, sobre os Lusíadas, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, respondam um vídeo. E a gente se vê na próxima aulinha, que a gente vai falar sobre a poesia lírica de Camões.
Beijo! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!